Amém. Vamos lá então, dando continuidade aí ao estudo de Romanos. Estamos aqui no primeiro capítulo, né? Então a gente fez uma introdução. Nós lemos e estudamos um pouco a respeito da introdução de Paulo aos Romanos, na Epístola aos Romanos, e chegamos até o capítulo 18. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que evangelho significa boas novas. Evangelho, boas notícias. Amém? Quando Paulo começa a escrever ali, mesmo já na sua apresentação, ali do versículo 1 ao 17, ele vem se apresentando e já trazendo algumas informações muito importantes, que fazem parte das boas novas, do Evangelho de Cristo, amém? Mas no capítulo 18 no versículo 18 até o último versículo aqui, 32, então do 18 a 32, de primeiro aos Romanos, né, do capítulo 1 de Romanos, nós temos uma narração. Foi onde eu terminei o último estudo, a parte 2. Eu terminei lendo e aí eu preferi não entrar muito a fundo. Eu queria deixar, digamos assim, um capítulo especial só para falar ali dessa porção, que a Bíblia começa falando ali a respeito da ira de Deus, porque dos céus é manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então isso aí está ali em Romanos 1, 18. E aí ele vem elencando assim uma lista muito grande de pecados e tudo mais, né? Inclusive, nesse capítulo 1 de Romanos, nós temos a abordagem aqui a respeito do homossexualismo e lesbianismo. Nós temos que, como cristãos, entender. Não é palavra nossa, não é homofobia, não é preconceito. Simplesmente entender que, embora tenhamos, é nosso dever como cristão amá-los, entender e procurar ajudá-los, direcioná-los da melhor forma possível dentro da palavra de Deus. Abraçar mesmo, sabe? Assim como qualquer outra pessoa. São queridos, são pessoas amadas que precisam do nosso amor, do nosso carinho e de Deus, amém? Então assim, é importante frisar que nós os amamos. Algumas pessoas têm tido realmente essa tendência homossexual e do lesbianismo, do homossexualismo, mas indiferentemente da forma, da origem, como veio, foi através na criação ali, né? Alguns cresceram sem pais, só com as mães ou com a tia e acabou pela influência, outros por alguns traumas que viveram na infância, alguns abusos sexuais, e assim as causas podem ser enormes, inúmeras, né? Várias causas, mas não estamos aqui agora para falar das causas, amém? Não vamos entrar nesse quesito, porém, entendamos uma coisa que é inevitável, a menos que eu e você, venhamos a rasgar a palavra de Deus. Algumas coisas nós precisamos entender a respeito disso. Eu não quero falar de homossexualismo agora. Eu só quero aproveitar, já que estamos passando nesse momento, estamos citando. Vamos aproveitar para dar um toquezinho só a respeito. Precisamos entender que estas práticas, segundo a Bíblia, está descrito aqui em Romanos 1, do 18 em diante, ele tem um destaque muito especial ali, esse tema.
como realmente quando Deus os entregou às paixões infames. Relata tudo isso aqui como pecado, como o fato de Deus ter permitido então que o homem fizesse aquilo que ele tanto queria. Queria pecar, queria se afundar no pecado, então o Senhor os permitiu, segundo o seu livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio e Deus permitiu, Deus simplesmente permitiu que o homem usasse do seu livre-arbítrio e fizesse aquilo que bem entendesse. Era desejo do homem pecar, era desejo do homem se entregar às paixões infames. Então Deus falou, então vai, meu querido, prove, faça aquilo que você quer fazer, afunde-se, vai lá, faça tudo aquilo que você desejar, aquilo que sair do teu coração, que desejar a tua alma, mas perceba que haverá consequências, e realmente houve consequências. O Senhor os entregou para que eles... Mas não é no sentido de vou te dar um empurrão agora para você cair no pecado. Não, o homem insistiu no pecado. O pecado se instalou na raça humana e o homem tem uma tendência pecaminosa e cada vez mais profunda. Nós, como seres humanos, como ser humano, nós somos completamente... Nós somos pessoas que, se não fosse o Espírito Santo, não fosse a palavra de Deus, não fosse Deus na nossa vida, nós éramos pessoas capazes de nos tornar pior do que animais. Nós somos basicamente semelhantes a animais se fosse tirado de nós o espírito, a alma. Mas a nossa alma ela é tendenciosa ao pecado, assim como a carne. O que diferencia dos animais é o fato de termos um espírito, e se esse espírito é ligado ao Espírito de Deus, então nós, através do Espírito de Deus, teremos domínio à carne, aos pecados. Haverá um domínio através do auxílio do Espírito Santo. Nós sim poderemos vencer o mal, vencer a carne, os desejos pecaminosos que tentam contra a nossa vida, tentam nos dominar. Então, assim, é pecado. A Bíblia coloca esse assunto como sendo pecado, algo que precisa ser tratado. O Senhor entregou a humanidade, entregou as pessoas, os homens, e disse, façam segundo aquilo que vocês entendem fazer, desejam fazer, e os entregou, permitiu que eles fossem, porém, avisando-os que haveria uma consequência dos seus atos. Eles teriam que colher as consequências, amém? A recompensa pelos seus pecados. E além das causas do pecado, que são doenças, enfermidades, problemas na área social, na vida social, problemas familiares, problemas de diversas formas, além dessas consequências, há a consequência que é, na verdade, a morte espiritual, a morte, a condenação espiritual. E quando fala da ira de Deus, ela vai falar sobre essa condenação, essa morte, e nós vamos estudar a respeito disso hoje. Amém? Então eu queria frisar o ponto de que nós amamos e nós precisamos, como cristãos, respeitar, aceitar, entender, abraçar todo pecador, não somente o homossexualismo, lesbianismo, todo o pecador, todas as pessoas nós precisamos amar e amar, mas há o fato de que existem os pecados, existem as tendências pecaminosas, de diversas formas. A lista aqui, em Romanos 1, 18 em diante, é enorme. E eu não quero ficar ali citando um por um, não, esse pecado é assim, esse pecado é assim. Eu quero falar de modo geral a respeito do pecado. E como foi tratado o pecado. A ira de Deus, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade, contra toda a injustiça dos homens. De que forma? O que significa isso? Nós vamos ler. Amém? Mas antes, eu queria dizer a respeito da epístola de Paulo aos Romanos. Eu já coloquei na introdução, no primeiro vídeo, dizendo que é a epístola mais importante
de fato, a epístola mais importante do Novo Testamento, mais reveladora a respeito da graça de Cristo, do plano de redenção de Jesus Cristo para as nossas vidas, plano de redenção, amém? Então ela é a mais importante. Eu quero dizer assim que alguns homens conhecidos, alguns dos grandes reformadores foram impactados pela leitura, no estudo, ou simplesmente ouvir uma mensagem, ou simplesmente uma leitura de algum capítulo, de algum versículo. Eles foram impactados pela palavra de Deus, lendo Romanos, e esses homens fizeram história. Quero dizer para vocês que no norte da África, Augustinho, lendo Romanos, se converteu, e aquele homem foi um grande reformador, foi uma bênção nas mãos do Senhor. Ele teve seu encontro com Jesus, foi impactado ao ler Romanos também, amém? Lá na Universidade de Wittenberg, quando Martinho Lutero estava lendo Romanos 1,17, ele também teve uma revelação muito grande do Espírito Santo na vida dele, e quando ele leu Romanos 1,17, o Senhor falou com ele, abriram-se os seus olhos, e a partir dali começou a reforma. Ele era um padre, um homem muito estudioso, e começou daí os conflitos ali, onde ele começou a buscar e conhecer, o Espírito Santo foi revelando, mas tudo começou ali em Romanos 1,17, impactou essa revelação, impactou a sua vida, aqui onde está escrito, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, mas o justo viverá pela fé. Foi revelado esse versículo a ele, e esse homem, por alguns motivos, algumas coisas estavam mexendo na sua cabeça ali, havia uma guerra, um conflito, e isso abriu os seus olhos. Espera aí, então o homem vai viver pela fé? E começou a buscar, e o Senhor foi revelando, e ele se tornou um dos principais reformadores ali no século XVI, amém? Também temos o relato de John Wesley na Inglaterra, no século XVIII, também esse homem foi tocado, o livro realmente que impactou a sua vida espiritual, onde os seus olhos foram abertos, também foi Romanos. Eu não quero dizer que essas citações vai deixar mais importante ou menos importante o livro de Romanos. Ele é importante, ele é poderoso, ele contém estudos profundos a respeito do pecado, da regeneração, da justificação, da santificação em Cristo Jesus, do plano de salvação. É muito importante que conheçamos, então, esta epístola aqui aos Romanos, amém? Eu quero dizer para vocês também que o tema principal, o tema entre esses 16 capítulos de Romanos, ele vai falar sobre muitas coisas, muitos temas, todos relacionados, mas o que fica como eixo principal, o tema principal é a justificação. Então, que fique bem claro na nossa mente, nós estamos lendo e estudando sobre justificação, amém? O homem sendo justificado. E aqui, nós já como introdução, nós apresentamos aqui, já no capítulo 1, versículo 18, já iniciamos falando da ira de Deus. Vamos ler ali, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Que detêm a verdade em injustiça. E nós não vamos, tá? Nós não vamos ali esmiuçar cada pontinho, porém vamos entender de forma geral o que é que está sendo colocado aqui, né? Então eu vou citar aqui com vocês outros versículos, amém? Para a gente dar uma elucidada melhor aí a respeito desse tema. Vamos lá para Romanos 2:5. Quero ler com vocês aqui, Romanos 2:5. Deixa eu encontrar aqui. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, segundo a tua dureza do teu coração impenitente, estás entesourando, né?
guardando ali ira de Deus, acumulando ira de Deus para ti no dia da ira e da manifestação, no dia da ira e da manifestação dos juízos de Deus. Antes de prosseguir, eu quero dizer para vocês, existem algumas interpretações diferentes para a ira de Deus. Durante toda a história, desde o Velho Testamento até hoje, em toda a palavra de Deus, existem várias interpretações. Uma delas é a que eu vou colocar hoje. Então, como nós combinamos, vamos estar lendo outros versículos aqui para entender um pouquinho mais a respeito dessa ira de Deus, né? Romanos 5:9 agora, amém? Vamos lá, em Romanos 5:9. Vou abrir aqui. Ok, pronto. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Opa, peraí. Então aqui está dizendo que a ira, nós fomos salvos da ira pelo sangue de Jesus. Amém? Então Romanos 5:8 novamente. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados. Lembra que eu falei que a epístola aos Romanos vai falar de justificação? O eixo principal é justificação. Então, nós, que éramos pecadores, né, fomos justificados pelo seu sangue. Anote isso aí. Fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, meus amados, antes mesmo de falarmos a respeito da ira de Deus ali do versículo 1, capítulo 1, versículo 18 de Romanos, nós já entendemos que essa ira da qual Deus fala que é manifesta a ira dele sobre os homens, aliás, sobre toda a injustiça, sobre toda a impiedade, aqui já em Romanos 5:9 nós dizemos que fomos justificados por ele, através do sangue de Jesus, e que seremos por ele salvos da ira. Amém? Salvos, sendo nós ainda pecadores. Seremos salvos por ele da ira de Deus. Salvos da ira, através de Jesus Cristo, através do seu sangue. Amém? Vamos continuar lendo alguns versículos aqui. Eu queria ler com vocês também Colossenses. Vamos lá para Colossenses. Está aqui. Colossenses 3, versículo 6. Vamos ler? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ali em Romanos 1,18, fala que do céu é manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade, injustiça. Amém? Aqui ele já fala diretamente outra coisa, ele diz assim, quer dizer, ele abrange um pouco mais. Aqui ele diz, versículo 6, né? 3, versículo 6. Aqui ele diz o seguinte: pelas quais coisas? Pelo pecado do homem, né? O pecado que se instalou no homem, veio e passou a todos os homens e trouxe morte espiritual. Nós estamos falando de um pecado ou de outro, não é aqui, não se trata daquele pecadinho, porque você roubou então a ira, não. Nós estamos falando do pecado original, do pecado que é a raiz de todos os outros pecados. Não adianta a gente querer lidar o pecadinho, aquele pecadinho, esquecendo que esses pecadinhos só existem porque tem o pecado original se instalado no coração do homem. O homem é pecador por excelência, por natureza, a carne é pecadora por natureza, e nós precisamos entender isso. Todos pecaram, amém? Então, quando o homem, ele entende isso aí, fica mais fácil a operação do Espírito Santo na vida dele. Enquanto o homem se sente o bonzinho, o melhor que todos, é difícil, o homem precisa entender esse aspecto da salvação. Então, aqui, versículo 6, pelas quais coisas, ou seja, pelo pecado que se instalou no homem, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui nesse caso, a Bíblia está dizendo que vem a ira de Deus sobre os filhos. Então não é sobre. Então, sobre os filhos de Deus. Você pode dizer, não, mas diz lá que vem a ira de Deus sobre a injustiça dos homens. Não, aqui diz o seguinte, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então há uma ira, a ira de Deus que desce do céu, que vem do céu, é sobre toda impiedade e injustiça, e é sobre todos os filhos da desobediência, amém? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos, pessoas que vivem em pecado, o homem em pecado, o homem que não foi regenerado, filhos da desobediência. Vai anotando aí, amém? Romanos 5, 9, nós já lemos. Lemos Colossenses 3,16. Agora eu queria ler também Tessalonicenses. Deixa eu procurar aqui. Tessalonicenses. Primeiro, creio eu. 1 Tessalonicenses 5:9. 5:9. Vamos ler aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira. Estamos falando da mesma ira. Deus não foi nosso destino. Tipo, eu vou aqui, o destino do Celso, o destino do Lucas, da Maria, do João, é a ira de Deus, a condenação. Não, está dizendo aqui outra coisa. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Fomos destinados para a salvação. Quem foi destinado para a salvação? Só os judeus? Só os gregos? Quem? Fomos, de modo geral, todos nós fomos destinados para a salvação através do quê? Das nossas boas obras? Não. Por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós lemos antes? Que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo e fomos livres da ira de Deus. E aqui está dizendo que nós não fomos, 1 Tessalonicenses 5:9, nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, estamos lendo aqui sobre a ira de Deus. E o que é a ira de Deus? O que é a ira de Deus? Dentro da interpretação desse tema, nós vemos que Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, nós fomos livres da ira. O que nos dá a entender, e não somente através desse versículo, mas de toda a Bíblia, especialmente todo o Novo Testamento, que o cálice da ira de Deus, que era para mim e para você, recaiu sobre Jesus Cristo. A lista é enorme, meu irmão. A lista aqui, Romanos 1:18, vem falando de uma lista enorme de pecado, e já começa o versículo 18 dizendo que a ira de Deus é manifesta dos céus, sobre toda a injustiça, toda a impiedade, sobre todos os homens, todos os filhos da desobediência, mas não recaiu de fato sobre nós, porque Jesus Cristo interveio, ele se colocou no meio desse fluxo, enquanto a ira de Deus estava caindo houve Jesus. Só que não havia ali uma desunião entre os dois, era tudo plano de Deus. Jesus Cristo, lembra que eu falei no outro versículo? Jesus Cristo, quando veio em carne, lembra que eu falei? O verbo era Deus, é Deus. Só que ele estava falando no passado no sentido que o verbo era Deus e veio habitar entre nós. E se fez carne. Quem era o verbo que se fez carne e era Deus e veio habitar entre nós? Jesus Cristo. Algumas religiões dizem que Jesus Cristo é um Deus. Outras dizem que ele é um profeta. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é Deus. Por isso que nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há uma união muito grande, perfeita, única. Não há nada que cause algum tipo de desconexão entre eles, desajustes. Não. Jesus, Deus, ele é 100% amor. Ele é amor,
mas ele é justiça. Como justiça, como justo, faz parte da essência do seu caráter de Deus, do caráter de Deus, a justiça, o amor. Como amor, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, está escrito lá em João 3,16. Mas o amor de Deus simplesmente não poderia perdoar e esquecer o pecado do homem. Teria que haver um sacrifício perfeito por esse pecado, para aniquilar, para pagar. Até porque existiam também, do outro lado, um mundo acusador. Então, Jesus Cristo veio e não permitiu que a ira de Deus recaísse sobre os homens, de fato, mas veio e tomou sobre si o cálice da ira de Deus. Quando ele foi para a cruz do Calvário, ele levou sobre si todo o nosso pecado. Ele assumiu a nossa culpa. A nossa maldição, a maldição que era sobre os homens, veio sobre ele. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Quando Jesus Cristo está pregado na cruz do Calvário, uma das interpretações a respeito da ira de Deus se cumpriu nele. A ira de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados, a nossa condenação. Havia lá um escrito, um contrato, dizendo que eu tinha pecado. E como consequência, deveria herdar a morte espiritual eterna, separado eternamente de Deus. Então Jesus Cristo, quando vem, ele rasga aquilo. E aquela obra redentora de Jesus, aquela justificação, como eu já disse em algumas mensagens gravadas, não somente valeu para as pessoas que estavam vivendo no tempo de Jesus, mas valeu para todos os seres humanos vivos, de Adão até hoje. Todos foram justificados em Cristo Jesus. Hoje, pela fé no Filho de Deus, nós somos justificados. Amém? O que é justificado? Essa ira, essa condenação, essa acusação de Deus contra o pecado, que está descrito em Romanos 1, do 18 em diante. Isso aqui era para acontecer, era para se realizar em mim, em você, em todo homem, mas Jesus Cristo veio e tomou sobre si e pagou o preço pelos nossos pecados, nos justificou. Então, quando nós estamos em Cristo, andamos em Espírito, somos selados pelo Espírito de Deus, nascemos de novo, nós fomos livres dessa ira. Não foi isso que nós lemos ali? Amém? Então nós somos livres da ira de Deus, fomos livres da condenação do pecado, da condenação eterna. Amém? Essa é a justificação apresentada aqui. Ele vem e apresenta uma lista. Ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Os homens eram indesculpáveis. Você pode dizer não, mas o homem não sabia. Na verdade não, a respeito da essência de Deus, é revelado na sua natureza. A Bíblia fala disso, ela mesma vai apresentar isso. Versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade. Então, tanto o seu eterno poder, o poder eterno de Deus, como a sua divindade, se entende e claramente, se percebem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os pecadores, não fiquem inexcusáveis, quer dizer, eles não podem se desculpar dizendo, não, eu não sabia. Não, versículo 20 aqui está dizendo que o mundo, os pecadores, as pessoas não são inexcusáveis. Ah, eu não sabia. 21, porquanto, tendo conhecido a Deus. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia está falando o que realmente é. Os homens têm conhecimento, inclusive no seu interior, lá no seu espírito, no íntimo do seu coração, os homens sabem que há um Deus, e sabem do seu estado,
Só que mesmo assim eles rejeitaram esse conhecimento, rejeitaram a Deus e preferiram se afundar, mergulharam-se no pecado. Por isso Deus os entregou. Deus os entregou ao seu livre-arbítrio. Querem pecar, desejam tanto isso, adoram, querem tanto, então vão. Mas observem que há uma consequência para todo pecado. Além de consequências, hoje, vividas no nosso dia a dia, há uma consequência eterna. Então essa consequência eterna, Jesus, por amor, ele levou sobre si. Ele já nos livrou e nos justificou dessa ira de Deus, dessa condenação do pecado contra a nossa vida. Amém? Esse é o plano de salvação, de redenção de Deus. Amém? Então está aqui. Versículo 21. Novamente. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O homem permitiu que as trevas entrassem no seu coração e foi se desviando cada vez mais de Deus. Não quiseram glorificar a Deus. A situação, hoje nós vemos assim, o pecado, hoje nós vemos as pessoas, adolescentes, 10, 12 anos, se perdendo em danceterias, se perdendo, drogadas, bebendo, homossexualismo, lesbianismo, fumando, usando drogas. Vemos as pessoas ali, temos compaixão, nos dói o coração de ver como o pecado, as pessoas estão matando por nada, as pessoas estão roubando e matando por diversão. O pecado hoje está... Mas já na época em que Paulo estava escrevendo essa carta, o pecado tinha chegado em níveis absurdos, assim, entendeu? O nível de pecado no mundo da época deles. Não havia Estados Unidos, Brasil, mas aqueles países ali se via que realmente o pecado tinha chegado num nível muito grande. Temos relatos de que 90% dos governadores de Roma, todos eles eram homossexuais, e grande parte dos romanos e de todas as pessoas, inclusive fora daquele território ali, Grécia e outros lugares também, homossexualismo, lesbianismo, e o pecado tinha desenvolvido muito, crescido muito no meio da sociedade. Ele veio e trouxe uma lista enorme, mas aqui não se trata somente de chegar assim e dizer, olha, vocês fizeram isso, vocês estão fazendo isso e vocês vão pagar por isso. O objetivo aqui é elencar os pecados e dizer, olha, e não significa que aqui tem todos, mas de uma forma simbólica foi colocada uma lista dizendo, está vendo essa aqui, ó, é a condenação. É como se o homem naquele momento ali estivesse numa cadeira. Imagina a cena que está acontecendo aqui do versículo 18 em diante, até o final do capítulo 1. É como se o homem estivesse ali sentado. Há um julgamento aqui agora. Do céu veio a ira de Deus. Pum, está sendo julgado. O homem está sentado ali numa cadeira agora, há um julgamento. Tá? E vai haver uma condenação para esse pecado. Então ele vem, e o advogado vem e traz e coloca na lista. Está aqui, ó. Esse é o pecado. Então você merece condenação. Morte. Por isso que você vem cometendo, por esse pecado. Está aqui a condenação, a acusação contra você. Mas aí, graças a Deus, vem Jesus Cristo e nós vamos aprendendo em todos os capítulos de Romanos e outras citações do Novo Testamento, que aí vem Jesus Cristo, se levanta e diz, não, eu vou me oferecer, eu me ofereço para ser condenado, para morrer em seu lugar. Então, a partir dali, o sangue de Jesus Cristo derramado me justifica, eu saio limpo, sem condenação nenhuma, sem culpa nenhuma. É isso que está acontecendo aqui. Uma apresentação, um julgamento, o homem sendo julgado. Porém, vem Jesus Cristo. É pesado você ver, puxa vida, evangelhos de boas novas, vem Paulo do versículo 18 em diante e acusação, aí ele trouxe o quê? Más notícias. Que era para ser boas notícias, veio más notícias. Porém, é importante que começamos dessa forma, abrindo os nossos olhos, colocando os pés no chão e entendendo, peraí, há um pecado. Há uma situação pecaminosa e nós precisamos entender que precisamos ser regenerados, justificados, santificados por Jesus, pelo seu sangue. É importante o homem ter esse reconhecimento. Lembra
lembra o que João fazia no deserto? Arrependei-vos. Então assim, o batismo de arrependimento pelos pecados vem sendo executado, vem sendo realizado desde João Batista. Arrependimento, se trata disso, ter consciência de que o homem é pecador e precisa de Deus. Me arrependo, Senhor. Me arrependo do quê? Me arrependo da minha natureza pecaminosa, de como eu tenho me distanciado de Ti. Ó Deus, eu preciso de Ti, Senhor Deus. Eu venho vivendo todos esses anos de forma pecaminosa, longe de Ti. Mas, Senhor, eu compreendo o Evangelho, eu compreendo o sacrifício de justificação de Jesus Cristo para a minha vida e aceito, e quero viver, quero andar contigo, quero que esse pacto, que essa aliança se cumpra na minha vida. Amém? Creio no teu sacrifício, creio em Jesus Cristo. E assim, meu irmão, você vai ser justificado. E assim você não precisa mais viver debaixo dessa condenação. Você vai sair daquele banco de réu e você vai ser livre, porque Jesus Cristo sentou no teu lugar. Ele disse, não, a condenação recebo eu. Pode livrá-lo. Ele é justificado a partir de agora. Livre de toda a condenação. Amém? Nós vamos repetir isso durante todo o percurso. Quando terminarmos de ler Romanos inteiro, vai ficar claro para você. Aí o diabo nunca mais vai ter por que te acusar de alguma coisa, porque na tua mente vai ser limpo, claro como cristal. Sai. Arreda-te, Satanás, porque eu sou limpo e justificado pelo sangue de Jesus. Isso significa ter o capacete da salvação, o escudo da fé, a palavra. Aí você vai estar armado para entrar em guerra, em batalha espiritual, porque a batalha acontece aqui, ó, e o inimigo perde sempre se você tem o conhecimento. A palavra de Deus diz, erreis, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Mas vamos conhecer, vamos buscar aqui ferramentas para poder guerrear. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Amém? E são mesmo. Precisamos conhecer, nos adestrar aqui com a palavra de Deus para poder entrar em batalha espiritual. E quando nós temos isso, quando nós temos o conhecimento, quando nós estamos pisando no chão, a guerra já foi vencida. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabia que Jesus Cristo na cruz do Calvário derrotou todas as forças espirituais da maldade, os expôs publicamente ali. Amém? Os expôs, eu vou colocar aqui o versículo no rodapé aqui embaixo. Então, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo já triunfou de todas as hostes espirituais da maldade, todos os espíritos da maldade, todo o inferno, todos os demônios já foram expostos e foram vencidos na cruz do Calvário. Eu e você somos livres do pecado, somos mais do que vencedores. Precisamos entender. O primeiro passo nosso é compreender o Evangelho, e aí seremos fortes guerreiros. Amém? Para nos aliançarmos aí nas fileiras em batalha espiritual, levarmos, pregarmos o Evangelho, fazermos discípulos. Só faz diferença quem conhece, quem entende a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. Por isso, versículo 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, permitiu que eles fossem então, que fizessem o que eles queriam. Deus não vai lá e instala um programinha em você e te faz um robozinho. Eu faço, eu obedeço, porque eu fui programado para obedecer. Isso não é vida. Deus não permitiria isso para nós. Ele permitiu que o homem escolhesse cair no pecado. Ele permitiu que o homem fizesse o que ele quisesse. E ele quis se afundar no pecado, então Deus permitiu. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa. Aquilo que eu falei. Colheram as consequências do pecado, que convinha ao seu erro. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não estavam nem aí, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Vai analisando aí. Então, cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade,
cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, insoberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E eu termino esse estudo lendo aqui 32, dizendo o seguinte, versículo 32. Os quais o homem pecador, o homem sem Deus, o homem que estava sentado no banco de réu ali, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são digno de morte, os que tais coisas praticam, digno de morte, eles estavam ali, no réu, no banco do réu, para ser realmente condenados à morte. Dignos de morte, os que tais coisas praticam, estamos falando do pecado, e não somente de pecados, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então, qual que era aí a condenação? Morte, morte eterna. Bem, queria só ler mais um versículo que complementa isso aí. A Bíblia diz assim que o salário do pecado. Bem, só um segundo. Vamos ler aqui. Anotem aí, Romanos 6:23, ainda em Romanos. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Você não tinha ouvido isso ainda, né? Não por mim. Porque o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso quem? Nosso Senhor. Por que Ele é nosso Senhor? Porque Ele nos comprou com bom preço, comprou pelo seu próprio sangue, nós somos comprados por Jesus. Assim como Paulo dizia, eu sou servo de Jesus, servo de Cristo, ele entendia que Jesus Cristo pagou o preço por ele. Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Anota aí Gálatas 2:20. Amém? Deus abençoe. Entenda isso. Começamos falando de condenação, começamos falando de acusação, né? Uma lista de pecado ali, o pecado sendo colocado ali para nós, ali nós que estávamos sentados no banco do réu, mas vem Jesus Cristo e diz, não, eu sento no lugar deles e os torno livres de toda condenação, porque agora eu os justifico. Então Jesus Cristo vem, morre na cruz do Calvário, ressuscita, nos dando justificação pelo seu sangue, e que isso seja motivo de grande alegria, que já o capítulo 1 possa te dizer, glória a Deus, porque eu era pecador, eu era digno de morte, condenado ao pecado, mas Jesus Cristo me libertou, Jesus Cristo através do seu sangue me livrou da ira de Deus, da condenação contra a minha vida, da morte eterna, do pecado, do inferno, eu fui livre, glória a Deus, amém? Deus te abençoe. Em meio a tantas religiões, eu vejo um mundo vazio e sem luz. Em meio às trevas e confusões, a sua voz é o que me conduz a um lugar de descanso aqui, onde as águas são limpas. Não deixe esse mundo